Bem-vindos ao nosso grupo de estudo de Psicologia Existencial. Hoje é a aula 15, a literatura de Simone de Beauvoir. Simone foi uma mulher além do seu tempo, muito além. Considerada como o principal nome do feminismo do século XX, Beauvoir teve grande destaque no existencialismo e na literatura francesa. Em parte, ela é muito conhecida por ter sido mulher de Jean-Paul Sartre, mas dá para verificar com muita clareza que ela esteve o tempo todo ao lado dele com uma forma muito própria de ser, com opinião própria, atuando muitas vezes como leitora, inclusive crítica dos livros do Sartre antes de serem publicados. Exemplo disso foi A Náusea, primeiro romance de Sartre, livro que melhorou muito após diversas observações de Simone, segundo ele próprio. Eu dizia que ela tinha opiniões próprias, mas não somente isso. Ela teve o tempo todo um brilho pessoal próprio e ela construiu uma impecável carreira literária com um estilo inconfundível e obras que marcaram não somente a literatura francesa, mas influenciou o mundo todo em relação às suas criações, ideias e à sua produção intelectual. Hoje vamos falar sobre 3 obras da admirável Simone de Beauvoir: O Segundo Sexo, A Mulher Desiludida e Cerimônia do Adeus. O Segundo Sexo é um livro clássico, um clássico da literatura feminista, que tem lugar garantido entre as mais importantes obras da literatura mundial. A Mulher Desiludida é um livro surpreendente, onde Simone se dedica a uma atenciosa análise de personalidades femininas a partir de 3 preciosos contos que destacam a força dessa escritora, descrevendo com maestria sentimentos de 3 mulheres em suas lutas, amores e esperanças. A Cerimônia do Adeus, dedicado a Sartre em razão da sua morte, foi um livro escrito com grande sensibilidade. Nele, Simone relembra memoráveis etapas e momentos da relação com Sartre, casal símbolo de resistência, inovação e liberdade, descortinando as amplas possibilidades que as pessoas têm ao se relacionarem, focando mais nelas mesmas e em suas subjetividades do que nos outros e em expectativas sociais. Nesse livro, ela homenageia Sartre dizendo: sua morte nos separa, minha morte não nos reunirá, mas já é belo que nossas vidas tenham podido harmonizar-se por tanto tempo. Cerimônia do Adeus nos faz lembrar outro livro dela de título Uma Morte Muito Suave. Neste, com uma narrativa comovente, Simone relata um dos momentos mais complicados da sua vida, que foi a perda da mãe. Durante as difíceis semanas em que a acompanhou no hospital, Simone escreveu impactantes reflexões sobre o corpo, a velhice, vida, morte e a existência. Ainda sobre a morte, é bom chamar a nossa atenção sobre o livro Todos os Homens São Mortais. Nesse livro questiona a Simone o poder, a cobiça e analisa temas como o destino, o prazer e a transcendência, sempre numa linha existencial. Trata-se de um ensaio em forma de ficção que é tido como uma porta de entrada para a filosofia existencialista da Simone de Beauvoir. Bom, em O Segundo Sexo, Simone escreveu que ninguém nasce mulher, torna-se mulher, que em si é uma frase existencialista conhecida como uma verdadeira síntese de toda a literatura feminista. Impossível informar amplamente sobre o conteúdo do livro em seus 2 volumes, que abrangem 800 páginas. Mas o primeiro destaque desse livro é a coragem de Simone em escrever tudo aquilo no ano de 1949. Um livro que realiza uma profunda análise histórica e social da mulher em relação às visões clássicas e contemporâneas do papel da mulher a partir da perspectiva conservadora da sociedade
desde os tempos mais remotos. Inclusive, em sua terceira parte, Simone apresenta os tipos de personalidades que a mulher está sujeita no patriarcado. A narcisista, que coloca a si mesma como centro do mundo, a amorosa, que coloca o amante como centro do mundo, e a mística, que coloca a religião como centro do mundo. Mas o que vejo de mais importante nesse livro são os preciosos esclarecimentos que Simone traz, que explicam por que, em muitas situações, a mulher é colocada em segundo plano em nossa cultura. Uma cultura que tanto preza frases como atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher, o homem é o chefe da família, e também coisas como a mulher representa a suavidade e o homem a intrepidez, e por aí vai. Na última parte, Beauvoir, tratando da libertação, coloca luzes sobre o caminho da mulher independente. Finalmente, aplausos a Beauvoir, que de modo corajoso abriu um precioso caminho para que as mulheres hoje pudessem lutar de forma muito mais aberta por seus direitos de igualdade. E a luta que considero maior, que é derrubar estruturas de uma cultura negativa que se espalhou e se consolidou contrariamente aos interesses e necessidades, não só da mulher, mas de toda a humanidade. Quando Simone entrou em uma relação aberta com Sartre, aberta porém sólida e consistente, quando Simone declarou que a mulher não precisa ter filhos para se realizar, aliás, não precisa ter nada além da sua determinação em ser ela mesma, quando Simone disse que ser mulher é uma construção, uma árdua construção, muitas vezes, ela comprou uma grande briga, mas obteve grandes vitórias. Um livro que gosto muito, muito inquietante, ao mesmo tempo muito interessante, é A Mulher Desiludida. Esse livro representa toda a potência literária de uma escritora brilhante que estava em seu auge e reúne 3 histórias independentes narradas por suas protagonistas, mulheres confrontadas com situações de ruptura que colocam em xeque suas certezas. No primeiro conto, intitulado A Idade da Discrição, uma intelectual se vê em conflito com as posições políticas cada vez mais conservadoras do seu filho Filipe, ao mesmo tempo em que se confronta com a realidade do envelhecimento, prenunciando não só as reflexões posteriores de Beauvoir sobre a velhice, mas também o confronto de gerações que explodiu em maio de 68. O segundo conto, intitulado Monólogo, é uma história bem forte e nos apresenta uma mulher angustiada e fora de si, após 2 casamentos fracassados e o suicídio da filha, ilustrando ao extremo as inescapáveis facilidades e contingências da vida, de que trata o existencialismo. Ela reage, ruminando em solidão o seu ódio pelo mundo e questionando a existência de Deus. O último texto, que tem o mesmo título do livro, A Mulher Desiludida, trata do desmoronamento de uma mulher abandonada pelo marido e desprezada pelas filhas. E a gente ganha uma sacudida do tipo, acorda, quando a certa altura desse último conto da Simone de Beauvoir, ela escreve assim: a vida nos parece tão plana, tão clara, ela segue e é como se escorresse de uma fonte. Quando vai tudo bem, mas basta um esbarrão e a gente descobre que é opaca, que não se sabe nada sobre as pessoas, quem são, o que realmente pensam e como nos veem. Sob o ponto de vista íntimo e dilacerante das personagens desse conto, os contos de A Mulher Desiludida, da Beauvoir, refletem sobre a condição da mulher
e seu papel numa sociedade ainda dominada pelos homens. Toda a obra literária de Beauvoir é magnífica, mas acho que tem um outro livro que acho obrigatório para quem deseja se inteirar da obra dessa admirável existencialista. Trata-se de Memórias de uma Moça Bem Comportada, uma esplêndida autobiografia da Simone, onde ela expressa toda a autenticidade do seu espírito inconformado. Simone relata sobre sua infância religiosa numa família de classe média em Paris, além da adolescência rebelde e sua posterior devoção à literatura. Ela descreve sobre suas amizades, seus interesses amorosos, suas inspirações e todo o trajeto da sua relação com Sartre. Memórias de uma Moça Bem Comportada é um título cheio de ironia, do mesmo jeito que o título O Segundo Sexo, que também é uma tirada irônica, uma crítica sobre a inapropriada forma como a humanidade, historicamente e ainda hoje, contempla e trata o sexo feminino. Convido você a participar da formação em Psicologia Existencial, do Equilíbrio Existencial, curso EAD, à distância, em 6 meses. Informações aqui embaixo, na descrição do vídeo. Um grande abraço.